Olá, boa tarde. Belo Horizonte recebe o Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática. O evento reúne colecionadores para a troca de experiências e objetos. Essa é uma moeda da Grécia Antiga, tem mais de 2.000 anos, de 353 a.C., com a figura da deusa Atenas, cunhada em prata artesanalmente. Esta outra é em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil, uma moeda de R$ 5,00, confeccionada somente para colecionadores e lançada em 2000. Esses e outros resgates da história estão no Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática. Mas você sabe o que é isso? A filatelia é a relação nossa com os selos, né? Com o colecionismo, com a preservação, e a numismática é com as moedas, cédulas, moedas, envolve o colecionismo. Na verdade, o filatelista e o numismata são pessoas que cuidam, preservam patrimônios históricos nossos, né? Que contam a história do nosso país. Então a filatelia vem junto com as cartas, com cartões postais, com muita história daquilo que o Brasil viveu, né? O primeiro selo é de 1843, então a gente tem a história do Brasil contada pela filatelia desde a época de Dom Pedro. São mais de 10.000 objetos, entre moedas, cédulas, medalhas e revistas. Aqui cada selo está ligado a uma história. São os primeiros do mundo, guardados a 7 chaves pelos colecionadores. Olha só esse personagem. Pela capa já é possível saber, são os Smurfs. Mas em 1975, eles chegaram no Brasil com outro nome. O nome deles original é os Strumpfs, que é um desenho belga que foi criado em 1975, ele chegou ao Brasil pela editora VET, né? E depois disso, foram feitas só essas 7 edições que estão aqui hoje, com algumas especiais, com os nomes originais e os Strumpfs, e 20 anos depois, uma emissora de televisão, através de um desenho que foi feito, né, teve a concessão de fazer esse desenho e acabou mudando o nome, né, para os atuais Smurfs hoje, até mesmo por uma característica de ser mais fácil a pronúncia. Quem foi criança lá nos anos 2000, assim como eu, conhece muito bem isso aqui, ó, que são os tazos que vinham nos pacotes de salgadinhos e tinham também as cartas Pokémon. Era uma febre entre a criançada da época, que colecionava e organizavam campeonatos entre si, jogavam para saber quem iam ficar com mais. Quem quiser conhecer tudo isso aqui e sentir um pouquinho da nostalgia, o Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática está na capital até amanhã. A gente vai ter de moedas, cédulas, medalhas, carrinho de Hot Wheels, tudo que é colecionável você vai encontrar aqui no evento. Um pouquinho de até mel temos aqui. Então, assim, é um evento que traz um pouquinho de tudo para quem gosta do colecionismo em geral e quer saber um pouquinho mais da história do Brasil, da época da colônia, do Império. Então, é um evento, assim, muito educativo e temos de tudo aqui. Traz muita história e conhecimento, principalmente para criança, né? Sai um pouquinho do celular e vir conhecer um evento que eu acho que agrega muito para a educação. O Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática segue até este sábado no Hotel Royal Golden, na Rua Rio Grande do Norte, número 1015, na Savassi, das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. A Prefeitura de Belo Horizonte realiza neste sábado o dia D da campanha de multivacinação para atualização do cartão de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Diversos imunizantes serão ofertados, entre eles os de rotavírus, poliomielite, meningocócica, ACWY, hepatites A e B, HPV, febre amarela e gripe. A vacina contra a dengue também será aplicada no público de 6 a 14 anos. As doses estarão disponíveis nos 153 centros de saúde da capital, além do Centro de Atenção à Saúde do Viajante. Os endereços e os horários de funcionamento você confere no site da PBH. Um áudio circula nas redes sociais com um suposto biólogo alertando a população sobre a transmissão de tuberculose através de mosca de lixo. No entanto, o infectologista Leandro Cury explica pra gente que essa informação é falsa. Vamos conferir.
O áudio que circulou, vários grupos, né, colocando uma informação inverídica, desconhecida, sobre moscas transmitindo tuberculose, isso é desconhecido pela ciência, não deve ser nem considerado. Alguns médicos, inclusive, ao receberem, pensaram que poderia ser, inclusive, um deboche, né, uma brincadeira. O termo da bactéria utilizado também, Mycobacterium tuberculosis, né? Esse não é o nome, como é que a gente soletra essa espécie, é Mycobacterium tuberculosis. E a tuberculose é uma doença especialmente transmitida por aerossóis, ou seja, quando eu faço tossir, espirro, eu deixo aerossóis, partículas no ar, infectadas, e a outra pessoa inalar, é assim que ela se contamina com tuberculose. O Brasil é, sim, um país com alta incidência de tuberculose ainda, mas a transmissão não é por inseto, diferentemente de outras doenças que a gente conhece, como dengue e zika. As secretarias de saúde de Belo Horizonte e Minas Gerais também se pronunciaram sobre o caso por meio de notas, reforçando que o conteúdo do áudio é falso e que o compartilhamento de informações sem checagem pode causar alardes desnecessários à população. A Prefeitura de BH realiza na próxima segunda-feira o lançamento do projeto de capacitação permanente do Programa de Atendimento aos Povos e Comunidades Tradicionais, durante o seminário Conhecer, Respeitar, Multiplicar. O evento é destinado aos servidores e trabalhadores da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica e da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, além de lideranças e representações de povos e comunidades tradicionais. O objetivo do seminário é assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa durante os atendimentos nos parques e fortalecer as ações de enfrentamento ao racismo institucional e ambiental. Mais de 400 cidades mineiras estão sob alerta de chuvas intensas para as próximas horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso é de possibilidade de precipitações de até 100 milímetros, com ventos que podem chegar a 100 km por hora, para as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Norte, Oeste e Noroeste do estado, além da região metropolitana de Belo Horizonte. O INMET orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Vamos conferir agora como fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, o dia é de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, a probabilidade de temporal. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 100%. Em Mateus Leme, na região metropolitana, o dia é de sol com algumas nuvens. À tarde e à noite tem chuva rápida. A mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 90%. Em Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba, o dia é de nuvens com abertura de sol à tarde, chuva e trovoadas isoladas. À noite, o céu fica fechado com possibilidade de temporal. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 95%. Futebol, fim de semana de final da Copa Sul-Americana. Amanhã, o Cruzeiro encara o Racing da Argentina na decisão do torneio continental. A bola rola às 5 horas da tarde, no estádio General Pablo Rojas, conhecido como La Nueva Ola, em Assunção, no Paraguai. Já o Atlético também entra em campo amanhã, mas pela 35ª rodada do Brasileirão. Às 9h30 da noite, o Galo visita o São Paulo no Morumbis. E no domingo, o América faz o último jogo da temporada. Às 6h30 da noite, o Coelho recebe o Brusque no Independência pela 38ª rodada da Série B. Outra opção de lazer é a exposição Pequenos Tesouros Naturais, com aquarelas de espécies fundamentais para o nosso ecossistema, os insetos. Detalhes de cores e formas revelam os segredos de espécies pequenas em tamanho, mas gigantes para o ecossistema, os insetos.
Representar essas formas de vida com os tons vibrantes da aquarela foi o desafio que a ilustradora e designer Tábada se propôs a fazer a partir de 2022, inspirada pelos presentes que os gatinhos dela traziam. É um desafio, porque a aquarela a gente nunca sabe como é que ela vai secar, né? Aí a gente tem, às vezes, que fundir uma cor com outra para chegar numa tonalidade. Vamos supor, se o vermelho é mais escuro, no caso da Joaninha, então tem que fazer ali uma composição de um vermelho com um azul, assim, né? E ir acrescentando até chegar no tom. É a arte e o conhecimento científico. As ilustrações servem como instrumento de divulgação científica, educação ambiental, descrição e registro de espécies que muitas vezes estão ameaçadas de extinção. Quando você tem um medo de algo que você não conhece, você não consegue chegar perto. Quando você tem uma ilustração bonita, bem tão realista como o da Tábada, você chega perto sem esse medo de o que você acabou de ver de uma forma idêntica ao que é na natureza. Então, a ilustração científica ela é importante para as pessoas se envolverem e para as pessoas aprenderem como é aquele animal sem esse risco inicial de se aproximar, porque às vezes é uma espécie que ela pode ter medo ou uma espécie com ferrão, no caso daquela abelha. E foi numa visita à biofábrica de Joaninhas que Tábada ganhou mais inspiração e visibilidade nas redes sociais. O vídeo dela no Instagram sobre o tema viralizou e ajudou a alavancar o projeto da Prefeitura de BH, que cria os insetos como forma de controle biológico de pragas. Está sendo ótimo, assim, houve uma divulgação muito grande do trabalho, né? Uma repercussão muito grande. Com isso, houve muitas solicitações, procura pelo kit de Joaninha, né? Então, a gente está fazendo um esforço mais redobrado para poder atender todas essas solicitações. E é ótimo a divulgação para todo mundo ficar conhecendo como que é, né? E qual o papel desse inseto do bem, que a gente chama, que vai fazer um papel muito grande de controle biológico para as plantas. A repercussão foi a ponte entre a artista e a gerente de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Daí, surgiu a ideia de montar a exposição e despertar a curiosidade para os pequenos tesouros naturais. Esse encontro com a Tábada foi justamente isso. Ela trouxe para a gente, na exposição dela, esse olhar sensível, né, e que faz a interface também com outro projeto, que é o da biofábrica. E eu acho que, né, a arte ela tem essa capacidade da educação do olhar. A exposição Pequenos Tesouros Naturais segue na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na Avenida Afonso Pena, número 342, no centro, até o dia 29 deste mês. Para visitar, é preciso realizar agendamento. Mais informações pelo telefone 31 3246 0590. A cidade do Rio de Janeiro sediou nesta semana a cúpula de líderes do G20, que reuniu chefes de Estado e de governo das principais economias do mundo. O meio ambiente e o desenvolvimento sustentável estiveram entre as pautas discutidas. Esse é o assunto do nosso quadro Horizonte Sustentável de hoje, com o coordenador do curso de administração da PUC Minas, Marco Antônio Machado. Boa tarde, Marco. A cúpula do G20 resultou em resoluções objetivas e concretas para o desenvolvimento sustentável? E quais foram os principais compromissos assumidos pelos países membros nesse sentido? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Sim, a cúpula do G20 trouxe muitas resoluções concretas para o desenvolvimento sustentável, ao focar em temas que estão diretamente ligados ao futuro do planeta, mudanças climáticas, transições energéticas e a igualdade econômica. Agora, os principais compromissos foram na aceleração da transição energética, na proteção ambiental, um reforço na preservação da biodiversidade, combate ao desmatamento, na justiça econômica e social, incluindo apoio ao desenvolvimento e adaptação para mudanças climáticas, e inovação e sustentabilidade, com muito incentivo para novas tecnologias que promovam essa eficiência energética e a produção sustentável. Foram os principais momentos. E que mecanismos de fiscalização e acompanhamento existem para garantir o cumprimento dessas promessas e compromissos firmados pelo G20? Olha, o G20 não tem um poder jurídico, né? Não se consegue obrigar os países a cumprirem as suas promessas. Mas existem alguns mecanismos pelos quais se pode monitorar e a própria pressão internacional.
como, por exemplo, relatórios de progresso em áreas como energia renovável, organismos internacionais como a ONU, o FMI, o Banco Mundial, que acompanham, cobram os avanços e até oferecem suporte técnico, e a própria pressão pública e diplomática, a sociedade civil, as ONGs e principalmente a mídia global. São os mecanismos mais importantes, mas o cumprimento depende em grande parte da vontade política de cada país. Professor, e o senhor diz que o documento final da cúpula do G20 reforça a importância da transição energética. Considerando os compromissos assumidos no documento, como o senhor avalia o progresso do Brasil em direção a uma transição energética justa e eficaz? Olha, o Brasil tem um papel fundamental, um papel estratégico nessa transição energética, até por causa do potencial que nós temos de energia renovável, principalmente hidrelétrica, eólica e solar. Mas nós podemos ver isso por dois ângulos. Dos pontos de vista positivo, né, do ângulo positivo, o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Cerca de 84% da energia elétrica provém de fontes renováveis. Além disso, muitos projetos de energia solar e energia eólica têm deslanchado. E o compromisso de parcerias internacionais. Mas, por outro lado, não vou dizer que sejam pontos negativos, mas desafios e melhorias que são necessárias. Apesar desse bom ponto de partida, ainda temos um problema muito sério de infraestrutura e financiamento, principalmente no interior do país, uma dependência muito grande de combustíveis fósseis, como transporte, a indústria, isso é um gargalo, e a falta de políticas públicas claras e estáveis. É preciso que haja políticas de Estado, não apenas de governo. Mas, apesar disso tudo, a chama da esperança permanece muito bem acesa. Professor, agradeço sua participação aqui no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro consta em uma lista de 37 pessoas. Eles foram indiciados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a vitória do petista nas eleições de outubro de 2022. Bolsonaro consta em uma lista de 37 pessoas que, segundo a Polícia Federal, devem ser processadas pelos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A Polícia Federal informou ter concluído uma investigação que, durante quase 2 anos, coletou provas sobre a existência de uma organização criminosa que agiu de forma coordenada em 2022 na tentativa de manter o então presidente da República no poder. Também constam na lista de indiciados o ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente de Bolsonaro, Walter Braga Neto, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e outros colaboradores próximos do ex-presidente, como o general da Reserva Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Segundo a investigação, Bolsonaro discutiu um plano golpista com membros de seu governo e das Forças Armadas, mesmo antes de perder as eleições para Lula. Entre as várias denúncias de que é alvo desde que deixou o poder, essa é a mais grave para o ex-presidente de 69 anos, que proclama sua inocência e se considera vítima de uma perseguição. Bolsonaro se manifestou após ser indiciado. Na rede social X, afirmou, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. Fecha aspas. Fique com Deus e tenha um ótimo fim de semana.